Ah, bom, então bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um seminário do projeto Erasmus Success, do qual o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais é parte. Hoje nós temos aqui o prazer de receber a professora Manuela Cunha, da Universidade do Minho, que nós conhecemos durante as nossas mobilidades também realizadas no âmbito do projeto Erasmus neste último mês de julho, e essa sessão vai ser mediada pela professora Rosiane Lisboa, que é parte do Erasmus e que é professora do Cefet aqui em Minas Gerais. Rosiane, a palavra é toda sua. Obrigada, Lude. Bom dia a todas, todos e todes. Primeiro eu quero agradecer a professora Ludmila pelo convite e quero dizer também que é uma honra fazer parte da equipe de pesquisadores do CRISP e também do programa Erasmus Success. Então, como disse a professora Ludmila, o seminário de hoje é uma parte de um ciclo de seminários que nós começamos no dia 20 de outubro. Esses seminários são produto dessa mobilidade que nós fizemos durante o mês de junho e julho, nas universidades de Granada, Castilha-La Mancha e Universidade do Minho, no âmbito do programa Erasmus Success. E também contempla uma preparação que estamos fazendo para o curso de especialização, que vai começar em março de 2023. Hoje, a nossa convidada é a querida professora Manuela, da Universidade do Minho, que fica em Braga, Portugal. Manuela Ivone Cunha, ela é doutora em antropologia, com agregação em sociologia, professora associada na Universidade do Minho e investigadora no CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Foi contemplada com o prêmio Cedas Nunes para Ciências Sociais pela sua investigação etnográfica sobre prisões, economia da droga e gestão penal da desigualdade. Sua investigação tem se centrado também em economias informais e nas interseções entre justiça criminal, diferença cultural e desigualdade, classe, gênero, raça e etnicidade. Numa linha paralela, ela tem estudado formas emergentes de dissensão vacinal. As diferentes linhas de pesquisa se articulam numa abordagem mais ampla das transformações contemporâneas do poder, das disciplinas e da ação pública. Foi vice-presidente da Associação Europeia de Antropologia Social, EASA, e diretora da revista etnográfica. Então, eu convido a professora Manuela para a sua exposição, que o título é Punitividade e Encarceramento, uma discussão sobre mulheres privadas de liberdade. Manuela, querida, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite e fique à vontade. Ativar. Muito obrigada, Rosiane, e boa tarde a todos, aí ainda é bom dia, não é? Todos e todas, e realmente é um prazer não só reencontrar a Ludmila e a Rosiane, que tive um enorme gosto de conhecer em Braga, e não só elas como pessoas, mas o trabalho também. E agora estar aqui com todas as pessoas nesta apresentação que me convidaram a fazer e que eu agradeço também. Eu não trago para esta apresentação nenhum material novo da minha pesquisa, tudo que eu vou dizer encontra-se publicado e acessível em acesso aberto online. Mas de facto entre nós e sobretudo a Ludmila e eu entendemos que seria um tema importante de ser abordado neste programa de mobilidades do Erasmus Success pelo seu cariz científico e pedagógico e porque normalmente também é um tema que interessa bastante os estudantes e portanto é apenas um apanhado de várias coisas que eu fui fazendo e de resto até há um texto recapitulativo, deixa várias coisas de fora, mas pelo menos é assim um apanhado que eu até também fiz circular e fiz chegar à Rosiane e que ela também depois pode redivulgar, mas ele encontra-se em acesso aberto online. Então, os estudos prisionais, como é normal, eu também devo dizer que, como a Rosiane apontou, eu sou antropóloga e socióloga, embora na minha identidade disciplinar seja muito fluida, não é? Porque ando aqui a cruzar
várias áreas, mas eu acho que é nestes lugares de cruzamento e de contrabando, não é? que às vezes se encontram coisas muito estimulantes, não é? E que também nos obrigam a olhar para os assuntos de diferentes perspectivas. E portanto, quando eu digo estudos prisionais, é esta nebulosa que agrupa várias perspectivas disciplinares e por aí fora. E, enfim, como é normal, eles não têm deixado de repercutir os estudos prisionais nas suas abordagens, nas suas problemáticas próprias, debates teóricos fundamentais mais amplos, por exemplo, sobre género, etnicidade ou raça, classe, né? E, obviamente, também sobre as interseções entre estas dimensões. Mas é muito interessante que de todas estas dimensões o género veio informar os estudos prisionais de uma maneira algo peculiar. Para começar, o próprio facto de explicitarmos, ou pelo contrário, de omitirmos de que género estamos a falar, por exemplo, no título de uma publicação ou na designação de uma pesquisa, não é? Portanto, o facto de nós ou explicitarmos ou omitirmos, isto não é nada neutro e parece depender do género da população estudada. E eu convido-vos a fazer uma experiência, deem uma vista rápida aos títulos de publicações, aos títulos de publicações, ou de uma publicação, ou de uma designação de uma pesquisa, muito provavelmente, na área dos estudos prisionais, obviamente, e aquilo que muito provavelmente vão descobrir é que quase sempre o género só é referido ou só é explicitado quando a pesquisa ocorre ou tem lugar numa prisão de mulheres. Por exemplo, poder e resistência numa prisão de mulheres, não é? Quando o género não é especificado no título, podemos apostar que se trata de uma prisão de homens, a não ser que o tópico seja especificamente sobre questões de género, não é? Então, muito provavelmente o título seria Poder e Resistência na prisão não sei de onde, não é? Mas o género fica omisso. Ora, este padrão dualista de identificação dos estabelecimentos para mulheres e para homens nos estudos prisionais não é um mero reflexo, um mero efeito da enorme desproporção dos índices de encarceramento de homens e mulheres, em que elas estão sempre em minoria, não é? E de resto é por essa minoria ser em regra muito pequena que as presas tendem sempre a permanecer em segundo plano nas preocupações e nas políticas penitenciárias, e que, enfim, a concentração de presas num menor número de estabelecimentos prisionais tende realmente a produzir efeitos peculiares, não é? Por exemplo, podemos pensar, logo para referir o mais simples, na maior distância geográfica desses estabelecimentos em relação ao meio de origem das presas, porque há menos estabelecimentos, portanto elas concentram-se nesse menor número, e depois nas implicações desta distância, não é? Em termos de visitas, de tempos de viagem em saídas provisórias de curta duração, etc. Portanto, são problemas que estão abundantemente identificados, debatidos, não preciso de falar, de meter neles aqui. Mas a menção ou a omissão do género, de que se acompanha habitualmente a referência às prisões, consoante se trate, como eu disse, do caso masculino ou feminino, e então pessoas trans nem se fala, não é? São ainda mais invisíveis. Tudo isto está longe de ser uma simples questão de números, ou uma simples questão de peso demográfico relativo, não é? Este padrão dual ou dualista de identificação, na verdade, reflete a própria assimetria que tem marcado o debate teórico sobre a prisão e que não é inteiramente imune às velhas questões de dominação simbólica, de desigualdade de género. E realmente o que tem acontecido é que na história dos estudos prisionais, como noutros domínios, a prisão masculina sempre estabeleceu os termos desse debate de uma maneira
pseudo-universalista, aliada do género, quer dizer, adotando o masculino como neutro universal, que evidentemente não é? Enquanto a pesquisa sobre o equivalente feminino se desenvolveu, e aqui é muito curioso porque é quase radicalmente o oposto, desenvolveu-se na base mesma do critério de género e tendeu, como um todo, a ser definida pelo género, não é? E até quase unicamente pelo prisma do género. E já vai ficar mais claro o que é que eu quero dizer com isto. É verdade que as coisas estão a mudar e que, no caso das prisões de homens, a pesquisa deixou de ignorar esta dimensão de género, não é? E passou realmente a reconhecê-la, sobretudo no que respeita, por exemplo, às ideologias de masculinidade que informam a cultura reclusa nessas instituições, não é? Mas, no caso das prisões de mulheres, a pesquisa tem realmente estado, em geral, inteiramente dimensionada pelo género em todos os aspectos, enquanto ângulo analítico que preside de antemão a quase todas as questões de pesquisa. Não é? Antes de mais, só para referir as principais, de uma forma um pouco sistemática, mas em geral, em primeiro lugar, o género veio estruturar uma agenda de pesquisa mais reflexiva, muito mais atenta a questões importantes de representação, por exemplo, como representar as mulheres na pesquisa, sempre aquele dilema como vítimas, como ser dotados de agencialidade, não é? Por exemplo, o trabalho da Ludmila, da Rosiane também toca neste aspecto e muito bem. Mas este ângulo do género também presidiu, em segundo lugar, a outras questões como, por exemplo, a natureza generizada ou genderizada dos regimes prisionais, não é? Que são então descritos como baseados numa feminilidade normativa, na domesticidade, ou então como sendo, podendo ser mais neutro desse ponto de vista. Outra questão ainda, a partir deste ângulo do género, em terceiro lugar, foi, também estou a falar da história dos estudos prisionais, não é? Das culturas das prisioneiras, das suas socialidades, não é? Do mundo social da prisão, das suas dores da reclusão, o que é que para elas é mais difícil, enfim, tudo isto foi analisado em relação com papéis e identidades de género e depois contrastado com as versões masculinas do mundo social deles, não é? E em geral o que acontecia é que a caracterização das versões relativas às prisões de mulheres tinha uma tonalidade característica muito recorrente, que era a tonalidade comparativa, o que talvez se devesse ao facto de as configurações constatadas nas prisões de homens, o tal neutro universal, pseudo-universal, não é? Essas configurações serem tomadas como um modelo de referência, como o diapasão para analisar as das mulheres, não é? As configurações sociais das prisões de mulheres. Por exemplo, nós podemos, só para dar então alguns exemplos, para esclarecer o que é que eu quero dizer, por exemplo, podemos tomar a descrição das culturas prisionais ou das subculturas prisionais, que foi um tópico muito importante durante décadas no estudo dos mundos sociais intramuros. Então, no caso dos contextos prisionais de mulheres, das duas uma, ou essa subcultura era considerada inexistente, não há, no caso das mulheres, não há aqui subculturas, ou então ela era apresentada como uma espécie de uma versão invertida da dos homens, ou seja, era uma espécie de uma caracterização pela negativa. Por exemplo, então falar todo um conjunto podíamos arrumar um conjunto de publicações ou trabalhos em que se referiam à maneira como caracterizavam esse mundo social e cultural das presas, obviamente tendo por diapasão o tal neutro universal masculino, era, por exemplo, para relevar a ausência de coesão e de solidariedade entre as presas, bem entendido, por relação à forma que essas, enfim, aquilo que seria a tal solidariedade assumiria nas instituições masculinas, portanto, tomando isso como essas formas como norma de referência, e, portanto,
se não eram iguais às dos homens é porque não havia solidariedade. A ausência de grupos, portanto, a ausência, eu sublinho sempre esta palavra, a ausência de um código recluso, de uma espécie de uma ética com aquelas máximas todas, aquelas injunções, o que fazer, o que não fazer, a ausência de um repertório local de papéis sociais, também ele ausente de uma gíria prisional que seria menos complexa e por aí fora. Portanto, no fundo as mulheres não teriam, definir-se-iam o seu mundo social e cultural, definir-se-ia por aquilo que não era igual ao dos homens, não é? Ou então, o que acontecia era uma caracterização por simetria e por contraste. Então, por exemplo, a cultura prisional das mulheres era, neste segundo caso, reduzida quase por inteiro a díades homoafetivas, ou aquilo a que se chamava as pseudofamílias, não é? Pequenos grupinhos que seriam uma espécie de um sucedâneo da família que teriam cá fora, e estes dois aspectos, não é? As tais pseudofamílias, das díades homoafetivas, foram descritos então na literatura sobretudo como uma resposta de cariz emocional, uma adaptação de cariz emocional a privações afetivas sem que se atendesse a outras dimensões sociais e identitárias. E então, desta maneira, o que acontecia era que se realçava o contraste entre, por um lado, a natureza dos agregados das presas mulheres, não é? E, por outro lado, a estrutura da socialidade dos reclusos homens, em que se focava sobretudo o conteúdo socioeconómico. Mas isto, na verdade, reflete esta tendência para estabelecer estes contrastes simétricos entre a experiência do confinamento penal das mulheres por relação à dos homens. De facto, esta tendência é muito redutora, não é? Para só vê-las por esse prisma, e pode ter distorcido, ao simplificar, realidades que, na verdade, são muito mais complexas e muito mais ricas. Mas isto é uma coisa que não era unicamente relativa aos estudos prisionais, na verdade. Isto era algo que já vinha muito de trás, este privilegiar de diferentes paradigmas descritivos para dar conta das configurações prisionais de mulheres e de homens, não é? Um mais psicologizante, se quiserem, enfim, as carências afetivas, as ligações afetivas, as respostas emocionais, etc. E outro mais sociologizante, se quisermos, no caso dos homens. Isto também não era novo, era algo que até certo ponto vinha reeditar ou recriar nos estudos prisionais o percurso que vocês conhecem, não é? É recentemente conhecido, não é? Das teorias sobre a criminalidade de homens e mulheres. Por exemplo, em meados do século XX, eram cada vez mais reconhecidas as dimensões sociais, económicas, culturais da delinquência, não é? Ou da criminalidade. Na verdade, esse reconhecimento não ocorreu da mesma maneira nas teorias sobre a criminalidade das mulheres e sobre a criminalidade dos homens. Ele não aconteceu da mesma forma. Por exemplo, as perspectivas sobre a criminalidade de mulheres iam ainda permanecer por muito tempo impermeáveis a esta evolução, ao contrário do que aconteceu com a dos homens, não é? Por exemplo, em termos quase que neo-lombrosianos, continuava-se a focar, no caso das mulheres, as bases biológicas e psicológicas da criminalidade, não é? Destacando, sei lá, desregulamentos hormonais, neuroses, como motivos explicativos da transgressão feminina. Aliás, é muito curioso que nos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje, o revivalismo das explicações psicológicas do crime repercute sobretudo nas prisões de mulheres, com programas penitenciários de tratamento que tendem
realmente a redefinir, às vezes, situações complexas e excludentes, por exemplo, em termos de alojamento, de habitação, de emprego, de dependências, de violência doméstica, não como problemas sociais e, enfim, ou minimizando essa dimensão, mas como problemas de ajustamento cognitivo que é preciso retrabalhar com estratégias psicológicas. Eu não estou a dizer que não seja importante, o problema é quando, que não é importante fazer isto, e é bem-vindo. O problema é quando é unicamente esse tipo de abordagem que prevalece e que dá o tom ao mindset, não é? Para encarar os problemas, para lidar com este tipo de problemas. E é sobretudo aí no contexto prisional feminino. Isto tem muito mais impacto no contexto prisional feminino do que nos masculinos, e de facto, no caso das mulheres, como tem vindo a chamar a atenção uma criminóloga que eu gosto muito, a Pat Carlin, que estes tais programas vieram a protagonizar uma espécie de um marketing de produtos penais, de uma arena cada vez mais mercadorizada e até globalmente, não é? Até há uma espécie de que esta autora chama indústrias de reinserção, com programas que são literalmente vendidos de país para país de uma forma standardizada, e que de facto tem este viés. Eu espero não estar a ser muito maçadora, mas para retomar então o meu ponto quanto ao panorama comparativamente mais generocêntrico da pesquisa em prisões de mulheres, ou em todo caso mais generocentrada do que em prisões de homens, hoje em dia, apesar de tudo, esta agenda tem-se diversificado um bocadinho mais, não é? E isto tem acontecido, esta diversificação, tanto por razões teóricas como por razões empíricas. Em primeiro lugar, por razões teóricas, cada vez, há um reconhecimento cada vez maior, né, crescente e mais fino também, da diversidade das experiências e das identidades das presas enquanto mulheres, isto é, na linha das perspectivas da interseccionalidade, há uma maior atenção à diversidade intracategorial de género, quer dizer, as mulheres não são todas iguais, não é? Há depois linhas que atravessam este universo em função da raça, etnicidade, classe e por aí fora, não é? Em segundo lugar, também há uma atenção crescente a uma variedade mais ampla de aspectos da vida prisional, para além das questões mais imediatamente de género, em que o género tem, é logo a primeira, aparece logo ali como uma dimensão que se impõe e dominante, não é? E depois temos, em terceiro lugar, transformações nas realidades empíricas, intra e extramuros, portanto dentro e fora da prisão, porque as realidades mudam, não é? Por fim, portanto, tudo isto que eu estive a descrever até agora, ou a mencionar, é algo que é conhecido, é batido, é de uma forma mais ou menos reflexiva. E por fim, e é aqui que eu a partir de agora vou centrar a minha fala, eu proponho considerar um aspecto adicional a incluir nesse panorama, que é um panorama que já está bem, como eu disse, estudado e documentado, mas neste aspecto que eu vou referir, não tanto. E então, recorrendo ao meu campo, numa prisão de mulheres em Portugal em diferentes décadas, eu fui fazendo etnografia, investigação etnográfica prolongada, enfim, com imersão, não só entrevistas, mas de facto estadias na prisão, e recorrendo então ao meu campo, numa prisão de mulheres em décadas diferentes em Portugal. Então eu ia falar aqui da saliência real do género, da relevância real do género como categoria social e de identidade nas prisões femininas. E o que eu vou tentar mostrar é que essa saliência não é fixa, ela, do género enquanto categoria social e de identidade nas prisões, ela de facto não é fixa, ela é muito variável
e como tal deve ser então também situada no seu contexto histórico, ela deve ser historicizada, não é? E é importante dizer isto, no caso que eu vou focar para mostrar isto mesmo e para chamar a atenção para isto mesmo, é que estas variações de que eu estou a falar, elas aconteceram nestas diferentes décadas sem que tivesse havido grandes mudanças no regime prisional. Ou seja, o regime prisional, eu vou traçar aqui algumas pinceladas, para mostrar que de facto não houve grandes mudanças no período que eu estudei, obviamente não vou recuar no tempo, ainda a meio do século passado, em que, não vou recuar esse tempo, mas só refiro aqui, enfim, rapidamente, em que o programa de tratamento penitenciário de mulheres conjugava-se explicitamente ou assentava explicitamente em ideologias de género ao procurar, eu uso muito esta expressão, ideologias de género, mas não é nada na conotação que ela veio assumir recentemente, né? Na maneira como ela às vezes é usada, estou a usar no sentido próprio desta expressão. Mas, portanto, ainda a meio do século passado, ainda esse programa penitenciário de facto era muito determinado explicitamente por uma dimensão de género, ao procurar assumidamente e explicitamente, enfim, promover aquilo que se chamava o levantamento moral das presas através da domesticidade e da maternidade, ou seja, isto também é algo que vocês já devem estar carecas de saber, e Portugal não era diferente, também as presas eram consideradas duplamente desviantes, não é? Isto é, enquanto membros da sociedade, porque tinham delinquido, e enquanto membros do seu género, não é? E no caso das mulheres, reabilitar delinquentes também significava reconduzi-las aos eixos de um desempenho feminino de que elas supostamente se teriam desviado ou transviado. E, portanto, um programa de tratamento penitenciário, em Portugal como noutros contextos, organizava-se sobretudo em torno de dois eixos. O primeiro era o desenvolvimento de hábitos domésticos, de aptidões domésticas e o leque das ocupações prisionais, o trabalho prisional, fosse ele de produção ou de manutenção do estabelecimento prisional, era realmente um prolongamento da ordem doméstica. E isto chegava a tal ponto que, no caso das prisões mais importantes que ficam na região de Lisboa, inclusive uma das, se não a mais importante prisão feminina, foi construída nas imediações de uma outra prisão importante masculina, para que os serviços, por exemplo, de lavandaria, e os serviços de lavandaria foram sobredimensionados para recolherem também a roupa que vinha fazer a manutenção do que vinha da prisão masculina, portanto era quase à grande escala, não é? Um prolongamento da ordem doméstica agora reproduzido aqui nestes estabelecimentos prisionais. Mas bom, esta predominância das atividades ditas femininas manteve-se ainda há muito tempo, mas claro que depois ela deixou de aparecer, deixou de figurar como um método programático para o tal levantamento moral, mas sobretudo, bom, continua a acontecer, mas já mais como uma espécie de uma inércia, de um reflexo da inércia destas instituições e também, de alguma forma, das próprias qualificações escolares das reclusas que elas trazem na bagagem, escolares e profissionais, que continuariam a ser bastante reduzidas. Para além deste, então, eixo do programa de levantamento moral orientado por ideologias de género, não é? Para além deste da domesticidade, depois tínhamos o da maternidade, que era a tentativa de cultivar nas presas sentimentos de responsabilidade maternal. Por exemplo, a permissão para elas poderem conservar com elas os filhos em baixa idade, até aos 3 anos de idade, excepcionalmente até aos 5, mas normalmente era até aos 3, e isso continua a ser assim, mas, enfim, na altura, não é, já aquela altura a meio do século, e depois isto prolongou-se até os anos 80,
Portanto, esta permissão era justificada institucionalmente no início pela intenção programática de formar as mães. Portanto, as crianças eram autorizadas a permanecer na cadeia com as mães para formar as mães, para instilar nelas estes tais sentimentos de responsabilidade maternal. Depois, mais tarde, estas considerações morais explícitas, não é, generalizadas deste tipo, elas foram eliminadas do regime prisional, que é assim, na lei é completamente neutro, não há absolutamente diferenças de género na legislação de execução penal, e o foco então deslocou-se daquela regeneração moral das presas para a tentativa de ir apenas ao encontro do interesse das crianças, não é? As crianças estão lá porque é do interesse das crianças e porque faz-lhes melhor para elas estarem até essa idade, se as mães assim entenderem, os pais, não é? Estarem lá do que estarem ou serem privadas da mãe, enfim, pronto. Agora, isto, o facto destas considerações terem sido, essas considerações explícitas terem sido eliminadas formalmente, não significa que estas disposições de género tivessem desaparecido do regime prisional. Elas continuaram a perpassar nas práticas, nas interações informais com os agentes institucionais, guardas, técnicos da inserção, etc. E, por exemplo, as presas, elas continuavam ainda bem cientes e continuariam por muito tempo bem cientes de que esta dupla condição, a sua dupla condição de mãe e de presa, se encontravam de alguma forma fundidas, não é? De que na prisão, de que a relação intraprisional que elas tinham com os filhos também estava entramada na lógica coerciva da instituição total. Elas eram vigiadas, eram julgadas, tanto enquanto presas como mães, inclusive muitas vezes eu vi guardas a repreender as presas pela forma como elas, enfim, se relacionavam com as crianças a intervir, não é? Portanto, que elas estavam, estas duas condições estavam ali entramadas, não é? naquele contexto. Enfim, só para avançar na questão dos regimes, não é? Na questão dos regimes, bom, a geografia de género continuou a marcar o regime prisional, agora é que, mas não nos programas, não nas disposições legais, não é? Agora, uma coisa que é paradoxal, de alguma forma, é que quando essa geografia de género, não é, ela presidia explicitamente, como eu disse, nos programas, quando ela correspondia a esta intenção programática de tratamento penitenciário, ou seja, reconduzir as desviantes ao desempenho normativo de género, o que era curioso é que nesta altura era quando os programas penitenciários procuravam fazer isto de uma forma explícita, foi precisamente o período em que a conformidade às definições convencionais de género era aquilo que transparecia nas socialidades reclusas, ou seja, as primeiras a mostrar essa conformidade eram as próprias reclusas, portanto, e essa conformidade era muito clara na própria socialidade intraprisional, no mundo social, não é? Que era uma socialidade muito atomizada por a altura do meu primeiro campo, em meados dos anos 80, e de facto era uma socialidade muito atomizada no sentido em que, em geral, as presas não se reconheciam, não se viam, não agiam como um todo, e sobretudo desenvolviam uma retórica muito refinada de desqualificação mútua. Por exemplo, as colegas, eu estou a falar de retórica, atenção, aquilo que, as conversas, o que é que elas dizem, enfim, mas de facto, por exemplo, neste esquema, as colegas presas teriam
criminosas por natureza, teriam uma natureza delinquente, criminosa, enquanto, enfim, a própria pessoa, quem fala, estaria ali por, enfim, por um percalço na vida, mas seria, de facto, não seria inerente, não faria parte da sua natureza. E, portanto, havia esta retórica de quase num jogo de espelhos, não é, de estigmatização mútua, e a socialidade centrava-se essencialmente nas relações mãe-criança, não é, quando as crianças lá estavam, ou então em casais homoafetivos. Enfim, embora as presas expressassem a importância destas relações diádicas na linguagem do afeto, na linguagem das emoções, o suporte que estas relações proporcionavam também tinha um aspecto claramente identitário, porque confirmava-as a seus próprios olhos como seres relacionais, quer dizer que se inscreviam nos papéis relacionais que eram marcadores normativos do seu género, não é? Os de mãe, os de parceira amorosa, e portanto não era só uma questão meramente de apoio afetivo, era realmente uma reinscrição nesses papéis e nesses marcadores normativos do seu género. E portanto era muito claro a maneira como a identidade de género emergia nessa altura em lugar de grande destaque na cena principal, na cena prisional, quer na maneira como essa identidade era performada, não é? No contexto dessa socialidade, quer também pela maneira como ela era reiterada nas falas prisionais, que se focavam sobretudo nas crianças, nos parceiros amorosos, e no quanto a separação dessas pessoas, não é, estava no topo das privações da cadeia das dores da reclusão. No caso das mães reclusas, das mães com as crianças na prisão, as suas narrativas elas expressavam de facto uma autoimagem maternal que era altamente idealizada e focavam-se num tema recorrente, que era sempre o quanto a presença dos filhos as preenchia na cadeia, não é? O quanto ter as crianças ali, enfim, as ajudava a suportar a experiência prisional. Portanto, aqui o regime generalizado da prisão era amplificado por esta construção discursiva de género, pelas próprias presas, pelo modo como elas geriam as suas identidades estigmatizadas. E aqui, nesta gestão das identidades estigmatizadas, porque obviamente estavam ali como condenadas, não cometido um crime, e a maneira de esta narrativa de si como boas mães era muito importante para de alguma forma negociar esse estigma, não é? Porque ser uma boa mãe era quase equivalente também era uma reabilitação também como boa cidadã. Atenção que eu estou a falar, eu não estou a dizer que isto era falso, que não é nada disso que eu quero dizer. É que uma coisa são as práticas, ou até as práticas discursivas, e outra coisa é a narrativa de si, não é? Como é que as pessoas escolhem falar de si próprias em abstrato, como é que elas se apresentam aos outros, qual é o discurso que elas oferecem de si próprias. E aqui a narrativa abstrata de si, não é, das boas mães, era muito importante, era muitíssimo importante. O que não tinha de corresponder necessariamente às práticas discursivas, aquilo que elas diziam em situação concreta, não é? Muitas vezes eu, depois de ter conversado com uma presa e de facto esta narrativa de si como boa mãe ser muitíssimo importante, eu depois eu via ela completamente assoberbada e a perder a cabeça e com as crianças e a dizer-se ela própria que estou farta disto e tal, o que é normalíssimo porque às vezes, por exemplo, no final de semana ou depois das crianças virem da creche, porque obviamente as crianças não estavam fechadas com as mães, elas iam no complexo prisional, há um edifício que é a casa
das mães, onde depois há a creche, as crianças vão, como têm uma vida, como se estivessem cá fora, não é? E depois saem, mas depois, ao fim do dia, voltam para o pavilhão, onde estão as mães, e aí, de facto, depois ficam fechadas, e podem ser várias horas, depois do jantar, ou depois do banho, e tudo isso, e de facto, são várias horas ali, é que ninguém aguenta, ninguém normal aguenta, às vezes é normalíssimo, mas, portanto, havia muito esta narrativa, era de facto a narrativa de si, não tem de corresponder às práticas discursivas, e isto não é contradição nenhuma, né? Mas enfim, o que é certo, e era este o ponto onde eu também queria chegar, é que o ambiente prisional, no caso das prisões de mulheres, de facto presta-se a uma vivência diferente da maternidade e cria novas subjetividades através das quais as presas também podem ressignificar, dar um outro sentido às experiências anteriores de parentalidade que elas tiveram, de olhar para as suas experiências que elas tiveram de uma outra forma, não é? Revê-las retrospectivamente, encará-las de outra forma. E porquê é que eu digo isto? Porque elas, de facto, na prisão, elas, enfim, estando protegidas das pressões imediatas da sobrevivência cotidiana, da pobreza, da violência, e de facto o grosso destas mulheres são de facto mulheres com, enfim, dificuldades, portanto, têm mais tempo disponível para as crianças, estão depois expostas a toda uma panóplia de discursos pedagógicos e educacionais, e de resto as crianças também aqui são objeto de uma atenção médico-educativa especializada, e realmente naquele contexto as presas mães podem experienciar com uma intensidade que muitas vezes não tinha precedentes nas suas experiências de parentalidade, portanto podem experienciar essa ligação com os filhos de uma forma muito intensa e atribuir-lhes um sentido que depois se vai tornar central, não é? Que na cadeia se torna central. E neste contexto neste contexto, de facto, a maternidade nestas narrativas, ela acaba hiperbolizada, ganha uma dimensão central nestas narrativas da identidade pessoal, incluindo na maneira como ela é, como eu disse, percebida retrospectivamente e depois como é que ela é projetada no futuro. E eu não sei se já quem encontraram isto, mas de facto as prisões de mulheres tendem a suscitar e a promover esta exaltação da maternidade em virtude do peso de uma tradição que deu muito relevo à reprodução e à maternidade. Ainda hoje a noção de presas mães é muito importante no caso das prisões de mulheres, da mesma maneira que é aquilo que as organizações internacionais muitas vezes chamam de as necessidades especiais dos prisioneiros, ou das prisioneiras, desculpem, das presas mulheres. Em contrapartida, a noção de presos pais continua a ser uma coisa estranha às organizações prisionais, ou seja, as prisões promovem, e porque é que elas também promovem esta exaltação da maternidade? Porque o seu ambiente realmente foca a maternidade em geral e a relação mãe-criança de uma forma que é altamente idealizada e sobretudo que é completamente desconectada das prisões reais, das experiências reais do cotidiano destas mulheres e da dureza desse cotidiano no exterior. Portanto, se quiserem, muitas vezes este ideal de maternidade que é instilado e cultivado nas prisões, muitas vezes tem como referência um ideário de classe média, ou pelo menos um cotidiano de classe média que não é o da maior parte das presas, da extração social da maior parte das presas. E, portanto, eu podia dar aqui exemplos sem fim.
Mas nesse sentido, portanto, estas instituições de facto tendem a participar nesta essencialização da maternidade como um aspecto naturalizado do género, como um ideal que dificilmente está ao alcance das populações que elas encarceram, não é? Porque de facto as mulheres não têm as condições para estar, as condições de vida cotidiano para cumprir estar à altura desse ideário que é instilado, não é? E é realmente atrás das grades que elas encontram o tempo que não tinham, a estrutura, os recursos para estar à altura dele, para tentar estar à altura desse ideal. Mas isto tem um lado, tem uma contrapartida, tem um preço. E o preço é que também é atrás das grades que esse ideal contribui para agudizar sentimentos de culpa, de inadequação, de disfuncionalidade no desempenho do papel de mãe, né? Embora as presas muitas vezes invocam esse papel como até justificação, o motivo que as levou a delinquir, numa espécie de uma técnica de neutralização, não é? Se conhecem esta expressão do Matza, não é? Que neste caso seria uma técnica que eu chamo generalizada, não é? Por exemplo, eu fiz isto pelos meus filhos, eu tinha dado de comer aos meus filhos, etc. Elas na verdade também tendem a culpar-se a si próprias e são culpadas pelos funcionários prisionais não só por terem delinquido, mas mais uma vez por também terem falhado nas responsabilidades maternais, não é? Dizer sempre, quando as presas se lamentam, pois é, devia ter pensado nisso antes e tal, porque é mãe, tem responsabilidades e tal, bom. Ora, acontece que a maternidade na prisão, além de se constituir como uma fonte de sentido que contribui para reinventar a identidade pessoal, para moldar a identidade pessoal, ela, por altura do meu primeiro campo, como eu disse, só para lembrar, há pouquinho, ela de facto também suportava um outro efeito identitário, que era o de se constituir como uma âncora de uma identidade social não desviante, não é? Portanto, ainda nos anos 80, ainda a adesão a papéis de género convencionais apresentava-se como uma via para proteger a identidade social do estigma da prisão, como um meio viável para exorcizar esse estigma, não é? A tal importância narrativa da boa mãe que era incorporada naquela tentativa de rejeitar uma identidade não desviante e, portanto, que era invocada, era incorporada na tal narrativa da boa cidadã e invocada como um sinónimo de boa cidadã. Ora, o que é que acontece? Como eu disse, eu fiz um campo repartido em diferentes décadas, e o que é que acontece uma década mais tarde, no meu segundo campo, a maternidade como um marcador de género passou a estar como um marcador social de género, passou a estar menos evidente, menos presente ou a ser menos enfatizada na gestão identitária na cena prisional. Bom, um bocadinho de contexto para isto. Em primeiro lugar, o que aconteceu nessa época, em finais dos anos 90, começam os tais fenómenos de hiperencarceramento, não é? Que resultou em Portugal e noutros países também, sobretudo em resultado de uma forte repressão da economia, da pequena economia da droga em bairros urbanos pobres. Ora, isto acompanhou-se de fenómenos de co-encarceramento alargado de parentes, de membros da mesma família, de membros do círculo de proximidade de cada presa, conhecidos, amigos, vizinhos, parentes. Depois podemos, na discussão, se quiserem, eu posso explicar um bocadinho mais isto, porque é que isto aconteceu assim.
E isto veio complexificar muito as formas sociais e as categorias de identidade na prisão, veio realmente tornar o panorama muito mais complexo. Desde então, o que aconteceu é que estas constelações familiares intraprisionais, dentro de intramuros, não é? Tornaram-se mais diversificadas e, portanto, deixaram de se limitar àquelas díades mães-filhos em baixa idade, não é? Mães-crianças na prisão. Então, quando nós vamos fazer aqui a sociografia da relacionalidade, no sentido, enfim, das relações concretas, quando vamos fazer isto e a ética do cuidado que antes era projetada nas mães na sua relação com os filhos pequenos, não é? Agora passou a envolver círculos muito mais alargados de relações prisionais. Não é? Por exemplo, familiares presas, amigas, conhecidas, passaram, por exemplo, a participar de uma forma muito mais alargada no cuidado das crianças, no cuidado intraprisional das crianças, partilhando comida, assistência, enfim, afeto, tudo isso. E para além disso, portanto, para além de termos aqui um círculo muito mais alargado, além disso acontece que agora mães e filhas co-encarceradas sejam ambas adultas, já não é só aquela forma da mãe adulta e a criança a filha pequena ou o filho, mas agora sejam ambas adultas e que a ética do cuidado envolva em simultâneo mais de 2 gerações, temos as mães, as filhas, as netas, e por esse motivo essa ética específica passou agora a ser incorporada numa ética mais alargada de respeito, de reciprocidade, de obrigações morais entre familiares, que é comparativamente mais neutra do ponto de vista do género. Não é completamente, mas é bastante mais neutra do ponto de vista do género, não é? Porque a relação mais filhos, crianças, de facto é muito, muito conotada do ponto de vista do género. Aqui é diferente, quando são adultos envolvidos desta forma alargada, realmente ela passou a estar, esse cuidado passou a estar inscrito nesta ética mais alargada de respeito, de obrigações morais entre os familiares, de reciprocidade. Por exemplo, tanto filhos como filhas como filhos adultos são supostos respeitar, apoiar os pais na prisão, dentro ou fora da prisão, através de visitas, por exemplo, não é? Ou outros apoios, ou dentro ou fora da prisão, por exemplo, é desrespeitoso não mostrar lealdade, deferência, reciprocidade no cuidado que receberam dos seus parentes em crianças, não é? Portanto, as coisas tornaram-se mais complicadas. Em segundo lugar, também, portanto, para além disto, o estigma da prisão também deixou de ser vivido como um problema central, porque, na verdade, a prisão é só mais um passo nesse estigma, é só mais um degrau, não inaugura o estigma, é de facto, é só mais um passo e, de facto, a prisão veio compactar uma marginalização muito mais profunda, estrutural, simbólica, mas que, sobretudo, ela acontece muito antes da prisão, muito antes, a montante da reclusão e que, de facto, afeta estas populações como um todo, não é? E como há uma estigmatização coletiva quase, não é? E de uma forma bastante mais profunda do que antes. E o estigma deixou de ser negociável, deixou de ser manejável ou camuflável através da conformidade de género, não é? A pessoa não é por aí que consegue fazer algo negociável, não é por aí. E por fim, a saliência da identidade de género na cena prisional, que existia antes, passou a dar lugar a um novo sentido de identidade coletiva
baseado nessa proveniência comum dos mesmos territórios urbanos estigmatizados, em laços de parentesco, de vizinhança, na partilha da mesma posição na base da estrutura de classes, e, portanto, muitas vezes solidariedades coletivas com base na pertença de classe, no bairro de origem, ganharam um destaque, ganharam mais destaque na cena prisional e, portanto, passaram a tornar-se uma faceta importante na identidade social reclusa e no mundo social recluso. Portanto, em vez da tal desqualificação das colegas, não é? Como no passado passou a predominar uma retórica de comunidade que era inédita e que era constantemente afirmada nas falas prisionais, no fundo é reiterar aquela ideia de que estamos todas no mesmo barco, não é? Portanto, uma noção de um destino comum que agora era mais enfatizada em detrimento de outras identidades, podia ser género, etnicidade, raça, etc. Portanto, deu-se ali uma afirmação muito mais pujante destas categorias coletivas de identidade, de ação, não é, de agencialidade, com que as presas depois reagiam nessa altura a uma marginalização comum, também posso dar muitos exemplos, e portanto perante este panorama outros níveis de identidade, como a identidade do género, passaram para segundo plano, eram secundarizados, não é, ou tornavam-se pelo menos mais discretos na vida prisional, não eram tão relevantes nestas, desculpem. Bom, mas então, agora para apanhar isto tudo, para não perder muito, em suma, então para as prisões, obviamente que tanto as prisões de mulheres como as prisões de homens são ambas instituições marcadas pelo género, sem dúvida. Mas as perspectivas sobre essas instituições, ou que estudavam essas instituições, não eram da mesma forma, nem eram de modo equilibrado, não é? Marcadas pelo género. A pesquisa sobre as prisões de mulheres, como referi, ela tendeu globalmente a ser muito mais estruturada pelo género, e por este generocentrismo, o que se justificou também em parte de facto pela centralidade histórica dos sistemas de género que priorizavam a reprodução e a domesticidade em relação a outros aspectos na definição dos regimes prisionais para mulheres. E depois também, como vimos, para além desta questão dos regimes prisionais, também vimos que estes aspectos, além disso, podem ser amplificados pelas próprias mulheres, pelas próprias presas, nas construções discursivas de género, não é, das próprias prisioneiras, e a serem estrategicamente enfatizados na gestão de identidades estigmatizadas na cena prisional. Porém, a saliência do género, não é? Esta relevância, ou a saliência, pelo menos, do género como categoria de identidade social, ela pode ser altamente variável, pode ser contextual, não é? Mesmo em situações carcerais em que não há grandes mudanças nos regimes prisionais, ou pelo menos há mais continuidade do que mudança nos regimes institucionais generalizados, não é? Aqui de facto não houve assim grandes mudanças, mas a saliência do género como categoria de identidade social mudou muito, não é? Ora bem, então, primeiro, como nós vimos, as prisões realmente refletem ou repercutem mudanças estruturais mais amplas, com impactos, essas mudanças têm impactos variáveis, produzem formas variáveis de marginalidade, de estigmatização, e realmente aquilo que aconteceu no intervalo de uma década foi que as formas de marginalidade e de estigmatização, com essas mudanças estruturais, mudaram muitíssimo, não é? Portanto, há sempre que ver o que é que está a acontecer lá fora, não é? E, em segundo lugar, e isto é muito importante, e muitas vezes esquecemos disto, é que as identidades sociais são situacionais. Um colega meu que dizia, as identidades fixas são casos psiquiátricos.
E realmente hoje tem-se adquirido nas ciências sociais que as identidades sociais, sejam elas quais forem, não são coisas fixas, mas são processos, e sobretudo que o caráter e a relevância destas identidades varia muito consoante os contextos de vida de umas pessoas. Por exemplo, em certas situações a identidade profissional pode ser mais relevante do que a identidade étnica, digamos, que por sua vez se pode sobrepor noutras situações à identidade de género. Noutras ainda podem ser todos estes aspectos da nossa identidade, que é plural, obviamente, pode ser tudo preterido a favor de uma outra variante contextual da identidade, não é? Bom, ou seja, apesar da interseção que existe entre o género, a etnicidade, a raça, a classe e outras facetas ainda, a sexualidade, uma identidade que nós hoje sabemos, então, que é plural, como eu disse, e que é uma interseção justamente sublinhada pelas perspectivas da interseccionalidade. Apesar disso, cada uma destas facetas pode ser mais ou menos relevante, mais ou menos saliente ou salientada em diferentes situações sociais. E, portanto, mesmo tomando em conta as estruturas de poder e de desigualdade que moldam os múltiplos aspectos da identidade, em certas circunstâncias, como eu disse, uma das facetas pode aparecer mais apagada ou mais na sombra de uma outra variante ainda dessa identidade. E a mesma coisa acontece na prisão, não é? E nos regressos mais recentes à prisão, de facto a identidade de género foi secundarizada pela afirmação de identidades coletivas de que a pertença de classe, do bairro de origem, etc., eram vetores importantes. E é claro que esta menor proeminência que foi dada a marcadores de género também se prendeu com o facto da prisão já não ser uma espécie de um vazio social identitário em muitos aspectos. Porquê? Porque, para além daquelas questões da mudança nas formas de marginalização e de estigmatização, além disso, na prisão, a identidade social e pessoal passou a encontrar pontos de sustentação muito fortes em redes de familiares e de vizinhos, não é, que também estavam co-presos, não é, presos, alguns no mesmo estabelecimento, e portanto a reclusão era partilhada, e como eram relações já anteriores à reclusão, não é, à prisão, essa era a via que instaurava esta continuidade com o mundo pré-prisional. Portanto, estas etnografias que eu fiz numa mesma prisão de mulheres em Portugal, em diferentes décadas, mostram que enquanto num determinado período a identidade de género ocupava a boca de cena, depois, 10 anos depois, por exemplo, esta saliência deu lugar a um novo sentido de identidade coletiva, a novas formas de relacionalidade que foram geradas pelo hiperencarceramento, pela co-reclusão de parentes, de amigos e de vizinhos, e outros níveis de identidade, de alguma forma, recuaram para os bastidores ou tornaram-se mais silenciosos face à emergência destas tais, desta identidade coletiva através das quais as presas procuravam reagir a uma marginalização comum muito mais profunda. Atenção que eu não estou a dizer que o género deixou de ter importância, nem por sombras. O género continua a ter imensa importância, a desigualdade de género não diminuiu, não se tornou menos relevante na vida destas mulheres, mas o que estas duas pesquisas me vieram alertar foi para evitar tratar o género como uma dimensão fixa do mundo social e moral das prisioneiras, e alertaram-me muito para a importância de historicizar o género, quer dizer, colocá-lo no contexto histórico em várias frentes nos estudos prisionais. E o que aconteceu na minha própria pesquisa ao longo do tempo é que realmente o foco no género seguiu de alguma forma o movimento das minhas interlocutoras presas e retrocedeu do centro da análise para a periferia da análise, do palco para os bastidores.
ou seja, ele continuou, como ângulo analítico, ele continua muitíssimo importante para, por exemplo, não vou falar disto aqui, mas podemos depois falar nisto, mas foi importantíssimo para situar e para caracterizar a participação das mulheres na economia da droga, cuja repressão foi a causa próxima do disparo nos índices de encarceramento, e sobretudo do encarceramento de mulheres, e foi um ângulo analítico muito importante para perceber as razões pelas quais esses índices de encarceramento subiram proporcionalmente de uma forma muito mais acentuada nas mulheres do que no caso dos homens, não é? Eu posso só fazer aqui um parênteses muito curto, se me permitirem, mas porque é que o ângulo, esse ângulo foi importante, e porque é que me permitiu também perceber isto, é que de facto essa subida aconteceu não porque as mulheres tivessem a passar de repente a cometer muito mais crimes, ou porque, para ir buscar um debate criminológico também muito antigo, ou também não aconteceu porque a punitividade em relação às mulheres tivesse aumentado mais do que em relação aos homens, por exemplo, não houve propriamente uma mudança na atitude dos tribunais para com as mulheres, que tivesse passado de uma atitude benevolente, cavalheiresca, para uma atitude mais punitiva ou mais intransigente. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que a criminalidade das mulheres foi um efeito, digamos, uma razão relativamente neutra que produziu um efeito dissemelhante. É que o que acontece é que a criminalidade de mulheres passou a estar muito mais concentrada no tráfico, no pequeno tráfico, e a subida proporcional dos crimes de tráfico foi, no caso das mulheres, superior ao dobro da registada para os homens, e o que acontece é que os crimes de tráfico, muito simplesmente, são aqueles, estão entre aqueles que são mais duramente sentenciados e, no caso português também, na altura, não é, os que apresentavam taxas de condenação mais elevadas. Portanto, ou seja, o facto das mulheres, a criminalidade de mulheres estar muito mais concentrada de uma forma muito mais homogénea no tráfico, acabou por redundar, precisamente porque o tráfico é mais duramente tratado, acabou por redundar numa subida, ou se refletir, portanto, esta centralidade dos crimes de droga nas condenações de mulheres, é isso que, sobretudo isso que explica esta subida enorme nos índices de encarceramento feminino nesse período, não é? No final dos anos 90, que era quase 10%, quando o normal é andar ali à volta 4, 6%, bom. E agora, claro, depois vocês vão perguntar, mas porquê é que elas se concentram mais no tráfico também? Podemos falar nisso depois, enfim, isso tem a ver com a estrutura de oportunidades ilegais, as características dessa estrutura, que em Portugal é bastante aberta para as mulheres, devido a certas características da economia ilegal da droga, quando comparada, por exemplo, a outros contextos, mas enfim, agora não há tempo para falar nisso, mas embora o ângulo do género fosse muito importante neste aspecto, quanto ao resto, eu considero esta prisão de mulheres, sobretudo, como uma janela privilegiada para melhor captar processos que ligavam as prisões a um conjunto de territórios urbanos, que também acontecia na dos homens, mas não tanto, mas de uma forma um pouco mais discreta, e uma janela privilegiada também para perceber melhor algumas mutações sociológicas nas prisões que decorreram dessa ligação, não é, a esses territórios no final do século passado, e que, como eu disse, atravessaram tanto prisões de mulheres como de homens, mas emergiram de uma modalidade mais concentrada e, portanto, mais evidente, que me permitia perceber melhor o que é que se estava a passar no caso das mulheres, enfim. Mas pronto, então, conclusão, e vou mesmo terminar, consideradas em conjunto, não é, estas etnografias em diferentes décadas mostram, creio eu, que um foco mais ou menos importante no género,
deve ser decidido não a priori, não na base de agendas gerais de pesquisa, sejam elas mais teóricas, mais políticas, embora isso também seja importante, obviamente, mas deve também ser decidido na base da importância contextual do género, que deve ser aferida de maneira específica, ou seja, ou dito de outra maneira, a ênfase no género deve ser ela própria tomada não como um a priori, não é? Mas tomada ela própria como uma questão empírica, não é? Será que é importante ou não neste contexto, ou é mais ou menos, ou em que medida, não é? Portanto, consoante a relevância relativa do género como categoria de identidade e consoante o potencial que ela tem e que é variável para organizar as relações sociais, para organizar as subjetividades, não é? Para moldar os mundos sociais. E esse potencial realmente é muito variável e tem de ser aferido de uma forma específica, não é? Não pode ser, não se pode partir do génerocentrismo, tal como ele vigorou durante muito tempo nos estudos prisionais, quando se tratava de prisões de mulheres. Pronto, eu peço muita desculpa, se calhar foi muito rápido, muito denso, mas estando aqui online é mais difícil captar ou ajustar às reações e às dicas do público, não é? Da audiência. Mas muito obrigada e agora estou disponível para as questões que tiverem. Manuela, eu Sim. quero agradecer e dizer assim, que é um grande prazer ouvi-la, é muito rica a sua fala, muito profunda, foi uma aula, né? E eu tenho, assim, inicialmente, enquanto as pessoas vão, né, se propondo a fazer questões, eu queria pegar alguns pontos que me chamam muita atenção na sua fala, nos seus textos, né, que eu já estudei, já li também, e relembrando algumas questões que a gente trabalhou, inclusive, durante a mobilidade. Primeiro, eu queria realçar que eu acho muito interessante quando você diz desse campo fluido entre a antropologia e a sociologia. E eu vejo isso muito claramente no seu trabalho, nas suas pesquisas, e acho que isso enriquece muito. E principalmente para a gente falar de gênero. E você traz uma perspectiva muito importante em relação ao gênero, e quando você conclui dizendo que a ênfase no gênero deve ser mais empírica do que uma ênfase que a gente traga a priori nas nossas pesquisas, e isso é muito importante porque, realmente, nos estudos prisionais, foi muito interessante quando você disse assim, que quando a gente fala de prisões, que a gente traz a questão de gênero, sempre é para falar de prisão feminina, né? Quando não fala da prisão feminina, já é como se fosse uma coisa óbvia de que a gente está tratando de prisão masculina. E vem muito esse contraponto, né? Dentro da questão social do gênero, dessa ideologia, dessa expectativa de papel de gênero, tanto na sociedade quanto dentro do espaço prisional, esse contraponto entre o homem, que é a expectativa de papel em relação a ele é de provedor, de trabalhador, né, de ter uma carteira assinada, de estar envolvido no mercado de trabalho, e aí, em contraposição, ele se torna um criminoso e vai para a prisão. E o contraponto em relação à expectativa de papel das mulheres, né? Daquela sacralidade, da mãe cuidadora, da questão maternal, do cuidado doméstico, e aí, então, ela, quando não cumpre esses papéis, essa expectativa, a criminosa, então, ela, eu vejo até como se ela cumprisse uma dupla punição, né? Por não cumprir com essas expectativas de gênero e pelo crime que ela tenha vindo a cometer. E aí, quando você fala da questão do papel de gênero, dessa coisa de não vir a priori, me parece, então, que é muito importante a questão metodológica, e quando você traz as narrativas de si. Quando você fala que é sair do palco e ir para os bastidores,
A mim, me parece que é, então, enquanto pesquisadora, por exemplo, em campo, eu dar ouvido, dar mais importância também para essas narrativas de si, ainda que elas não retratem exatamente a realidade, mas o que aquela mulher presa se propõe a partir da experiência prisional, do que necessariamente aquelas expectativas e as questões de gênero que vêm a priori, tanto do marco teórico quanto da expectativa de sociabilidade. Então, eu acho isso uma questão muito importante e que me remete a questões também do seu trabalho, quando você toca no intramuros e extramuros da prisão. Né? Então, é como se fosse assim, o que eu estou esperando dessa expectativa, qual que é a expectativa desse papel de gênero que eu tenho, e aí eu estou falando desse extramuro prisional, e quando eu falo da narrativa de si, o meu foco está no intramuro. O que essa unidade prisional, o que esses muros da prisão estão provocando nessa mulher, e como ela vai se refazer e se fazer lá dentro enquanto mulher, que é considerada criminosa, e uma mulher presa. Né? Então, eu acho que essa relevância da metodologia, e eu entendo ela muito mais relacionada à área da antropologia do que à sociologia, não sei se eu estou enganada, né? Mas eu percebo muito dessa forma, eu acho muito importante. Embora a historicidade que você traz também, e aí me remete um pouco a a questão mais marxista, né, da importância da gente dar o foco da história, do contexto, também está relacionado à sociologia. Então, assim, isso para mim foi muito marcante na sua fala, né, muito interessante. Eu não sei, vou abrir o chat aqui, eu não sei se tem algumas questões. Se você quiser também fazer algum comentário em cima da minha fala, fique à vontade. Não, eu achei completamente, revejo-me completamente nessa reação e nesse comentário. É exatamente isso, é exatamente esse o meu ponto, ou a postura, ou a maneira de encarar. É sempre trabalhar em prisões, está cheio de armadilhas, e às vezes as armadilhas mais importantes não são aquelas que nós estamos à espera, e aquelas que, às vezes as armadilhas mais importantes não são só aquelas de gerir a relação com as presas, como é que se vai progredindo nessa relação, que isso é importante, evidentemente, mas há armadilhas muito mais profundas na maneira de olhar para as coisas, nas nossas lentes teóricas, não é? E estar alerta, o que é que delimita essas lentes. Eu acho que é sempre... evidentemente, eu não quero cair no empiricismo, no sentido de vamos virgens para o campo e depois de repente vamos tendo as iluminações. Não, temos de ter guias, temos de vir equipados com coisas que nos permitam, porque nós não podemos captar tudo, não é? Não temos, não conseguimos dar conta de tudo, portanto temos que ter alguma coisa que nos ajude a não perder aquilo que é relevante, que é importante, não é? Portanto temos que vir equipados com lentes, com metodologias, com lentes teóricas, portanto não é aquela fairy tale apenas da grounded theory, que tem coisas importantes, mas que não pode ser levada muito ao extremo, não é? Que vamos para o campo e tudo acontece, não é bem assim, não é? Portanto, temos de vir equipados, mas, dito isto, é importantíssimo estar realmente focados, ou focadas no que nos estão a dizer, e depois não é só no que nos estão a dizer, é da maneira como nos estão a dizer, o que é que está a acontecer à volta, e o que é que está a acontecer lá fora, e há uma coisa que eu acho que é muito importante, eu pareço uma missionária, estou sempre a bater nesta tecla, mas para mim foi uma coisa absolutamente... mudou muito na maneira de raciocinar e de olhar para estas questões, que é
não nos limitarmos a um período, um trabalho. Quando às vezes se fala de reflexividade, não é? De sermos críticos em relação à nossa pesquisa, às nossas relações, ao modo como o conhecimento é produzido no campo em geral, ok. Muitas vezes, por exemplo, quando se fala, sobretudo e nas questões da etnografia, fala-se muito na questão da relação com os interlocutores, que é importantíssimo, estou perfeitamente de acordo, mas a reflexividade não se limita a esse aspecto imediato, ela é muito mais profunda, muito mais complexa, e fazer trabalho de terreno em diferentes períodos, ter um olhar comparativo, mesmo que, isto é uma coisa que eu digo sempre às pessoas que eu acompanho e que supervisiono, que é, mesmo que não façam uma comparação controlada, sistemática, eu vou comparar este estabelecimento com aquele, este período com aquele, isto com aquilo, não é preciso fazer isso, não é preciso ser muito exigente, mas pelo menos ter sempre até como exercício de controle mental, não é? De um background, de dizer, isto que eu estou a ver, que eu estou a ouvir, vamos lá, como é que é, como é que eu posso fazer sentido disto? E às vezes é muito útil ver, era assim no passado, também é assim neste estabelecimento, que é num outro estabelecimento cujo grau de comparabilidade é aceitável, portanto não é em Marte, não é assim. E portanto nós temos sempre essa densidade, e no meu caso foi importantíssimo eu olhar para isto e perceber, porque eu tinha as condições para fazer sentido, para interpretar determinadas configurações, determinados discursos, tinha mais contexto, tinha mais densidade, não arriscava enganar-me, ou arriscava menos, atribuir um sentido que era deslocado, porque ele mudava quando eu considerava isto numa espessura histórica, com uma espessura histórica com um contexto mais abrangente. Portanto, é muito importante realmente voltar ao campo. E voltar ao campo não é só para fazer a historinha do estabelecimento, não é isso, é quase como uma espécie de uma triangulação no tempo, não é aquele exercício de triangulação, vamos ver, confrontamos isto com aquilo, em diferentes registros, fazemos isso num período presente, não é, mas também é bom alargar essa triangulação ao passado, portanto para mim foi mesmo muito importante, eu nunca teria pensado nesta questão de que forma qual é o potencial que o género tem para moldar identidades sociais e relações sociais, não é? De que forma é que ele está ali presente e porquê? E eu não teria condições para olhar para o género desta forma, também iria armada da variável género de uma forma, pronto, habitual, não é? Sem tentar densificar isto. Não sei se se calhar perdi-me um pouquinho, mas enfim, todas estas, a maneira, o equipamento que se leva, não é, para um trabalho, há estar à escuta, estar realmente focado no que nos estão a dizer, no que as pessoas estão a fazer, no que está em diferentes contextos, e depois também ter ver sempre ao lado, não é? O que é que está a passar ao lado noutras disciplinas, ao lado noutras prisões, ao lado, ter sempre este olhar oblíquo e não estar ali só, não é, naquele compartimento, ter essa atitude um pouco mais fluida, enfim. E eu estou a ver aqui um comentário dupla transgressão das mulheres, acompanhamento multidisciplinar, ok, quais os trabalhos de acompanhamento, atendimentos, grupos, oficinas. É uma pergunta da Débora, né? Como é que elas narram sobre essa dupla punição? Ora bem, aqui multidisciplinar eu penso que está-se a referir, não é, Débora, à intervenção dos técnicos e aos programas disponíveis, não é, nas prisões. Penso que será isso, de que
Eu acho que sim, não é? Pronto. Pronto, essa pergunta é muito pertinente, porque eu há pouco falei assim um bocadinho a correr naquela globalização dos programas de tratamento penitenciário, que via as tais indústrias globalizadas de reinserção, de que fala a Pat Carlin num artigo muitíssimo importante. E por um lado é uma coisa boa, porque é bom haver o alargamento dos horizontes. Por outro lado, às vezes também são rolos compressores que passam por cima de especificidades e necessidades locais que são variáveis, e às vezes como estas produções vêm, estes programas às vezes vêm dos centros, não é, dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, e depois são exportados assim, e às vezes são completamente deslocados das realidades locais e podem até ser perniciosos. Por exemplo, programas que são muito úteis, os tais programas que eu falei, de cariz mais psicológico, enfim, de um trabalho cognitivo, são importantíssimos, mas o problema é quando de repente viajam assim, descontextualizados, e sobretudo acabam como eucaliptos que secam tudo à volta, não há lugar para mais nada, fica uma coisa monodisciplinar e de repente é só aquilo, não há mais nada, são só abordagens psicológicas e realmente que são importantes, obviamente, são muito importantes, não é para menorizar isto, é apenas para dizer, podem ser. O problema é quando todos os recursos se concentram ali e não há lugar para mais nada, não é? Para um acompanhamento, um olhar mais multidisciplinar, que olhe também às condições, pois as pessoas, se elas não tiverem onde cair mortas, se tiverem problemas profundos de dependências, se não tiverem documentação, não é? Se foram migrantes indocumentadas, se não tiverem, quer dizer, nada, bem que podem fazer programas de ajustamento cognitivo para olhar para a sua situação de outra forma, isso não chega, não é? Não chega, e até às vezes pode ser prejudicial no sentido de ainda as próprias mulheres ainda se responsabilizam mais elas próprias, não é? Como sendo umas falhadas por não terem conseguido mudar a sua realidade de uma forma que é impossível, não é? Pelo menos daquela forma. Agora, pronto, atendimentos depois, claro, e depois lá está, eu podia estar aqui a falar muito mais tempo, como é que, por exemplo, foram mudando as profissões. Eu não sei, por acaso, confesso que eu não conheço o suficiente a realidade do Brasil, mas, por exemplo, qual é os técnicos de acompanhamento? Eles vêm, por exemplo, na maior parte dos países europeus continentais, eles vinham de disciplinas, podiam vir da criminologia, mas com uma incidência mais social ou sociológica, e de outras áreas de serviço social e por aí fora, mas em alguns contextos o centro de gravidade dessa formação passou a deslocar-se mais para o direito, por exemplo, que é importante, mas isso tudo já muda a forma de exercer a profissão, o modo como as mulheres são acompanhadas, não é? Portanto, há muitas questões aqui a discutir em muitos níveis, mas eu acho que tudo o que seja diversificação do acompanhamento das mulheres é muito importante, não é? Como diz, e depois obviamente há aquelas condições mais básicas, que é haver gente suficiente para poder dar resposta a muitas solicitações, não é? Às vezes até o primeiro problema, começa logo aí. Não sei, Débora, se respondia. Não sei se havia também aqui. Está aqui mais uma. Ok. Respondeu. Bom,
tentando respeitar um pouco o horário, inclusive porque hoje é feriado em Portugal, né, professora? E tenho de ir fazer bolos, que vou ter ali um aniversário para preparar também. Pois é. Eu quero, então, agradecer imensamente sua disponibilidade, Ora, foi um a prazer. gentileza em ter participado desse seminário, e foi uma aula muito boa, muito importante para a gente. Espero que a gente tenha novas oportunidades de estarmos juntas. Ai, muito Obrigada. obrigada, foi realmente um prazer e eu espero que sim, que haja mais oportunidades para nos encontrarmos. Agora a próxima do Success penso que é no Peru, não sei se vocês estão a pensar. Isso. Então vamos encontrar no Peru, não é? Exatamente. Eu queria também fazer minhas as palavras da Rosiane e agradecer pelo pronto aceite ao nosso convite, por disponibilizar um tempo no dia do seu feriado para falar para a gente sobre uma agenda tão importante, tão cara para o CRISP, para as nossas pesquisadoras e especialmente para o próprio Erasmus Success, já que a América Latina tem crescido em termos de população aprisionada, mas a gente tem poucas pesquisas que desafiem essa normatividade do gênero, como você tão bem nos apresentou nessa aula magnífica. Muitíssimo obrigada, Manuela. Obrigada, o prazer foi meu também. Bom, então espero que haja uma próxima e um resto de boa semana. Para você até também, lá. até mais. Obrigadíssima. Tchau. Tchau.